Fala para mim de onde vocês estão me ouvindo neste momento. Eu estou aqui nessa terra maravilhosa chamada Cape Cod, Massachusetts, Estados Unidos da América. Ei, gente, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Aqui está aqui o meu cenáriozinho. E cá está eu. Deixa eu abrir aqui para eu ver o pessoal do YouTube. Hoje, um pouco diferente hoje, porque minhas anotações estão no caderno. Mas eu sugiro você pegar o seu caderninho aí também. A gente vai falar de Jesus, é o trigo da oferta. Ó, tem um pouquinho de coisa anotada aqui, tem umas 4 páginas aqui. A minha linha de raciocínio. A gente vai falar de Jesus como trigo. E aí? Bruna, Deus abençoe. Obrigada. Como o trigo da oferta. A gente vai falar quarta-feira de Jesus sendo a bacia de bronze e sexta-feira Jesus a videira verdadeira. E a gente vai encerrar essas 9 aulas que eu trouxe aqui para vocês, tá? Deus abençoe aqui no YouTube também. Então hoje é a live número 7, tá? A gente vai, praticamente nós caminhamos pelo livro de João. Capítulo 1, a gente passou capítulo 3, nós passamos capítulo 7, 9 e falamos de Jesus de várias maneiras possíveis, apresentando como Jesus é maravilhoso e tremendo para a nossa vida. Então, durante essa caminhada, a gente percebeu que é profundo demais olhar para o Novo Testamento, usar uma frase que eu uso muito aqui, pelas lentes do Antigo Testamento. Não sei se você se maravilha com isso, se você está aqui, eu tenho certeza que você se maravilha com isso, de poder olhar para um livro tão simples, que é o livro de João. Parece tão simples, e que quando a gente olha para ele pela lente do Antigo Testamento, as coisas mudam, ele fica mais profundo, ele fica mais gostoso de ser lido e entendido. Isso é maravilhoso demais. Eu não sei vocês, mas tem muita coisa que só dá para entender, valores e premissas sobre o próprio Cristo, quem é o Cristo, entender realmente essas raízes hebraicas de Cristo, sem ir para o legalismo, sem ir para o misticismo, sem caminhar por essa linha tênue e tão triste ver pessoas indo por essa linha do misticismo. Vamos voltar para as raízes, mas sem esse misticismo enraizado aí. Então isso é muito bom, é um legado, é um chamado que eu tenho de Deus para trazer dessa maneira para vocês o Novo Testamento, algumas palavras hebraicas para nós e a gente viu que nem sempre é fácil compreender esses textos que é de difícil interpretação sem olhar para o Antigo Testamento, sem olhar para o livro de Levítico. Hoje eu vou dar um gráficozinho aqui para vocês. Se você anotar no papel, corre lá, pega papel, caneta, abre a Bíblia no livro de Levítico e enxergue, sozinho aí, com a minha ajuda aqui, mas enxergue como é lindo o livro de Levítico. Então essa interpretação, como é conhecida essa interpretação? Hermenêutica. Um nome tão difícil na teologia, mas quem já estudou teologia sabe. Tá? É um nome bonito para a arte da interpretação. Eu não sou muito boa de oratória, de retórica, não, mas interpretação de texto, a gente precisa do Antigo Testamento. É isso mesmo, né, Bruno? Nem sempre o conhecimento do Novo Testamento vai vir só com oração, só com o poder de Deus. Precisamos entender o que já foi entregue para nós, está na nossa mão. Tá? Sem o conhecimento do Antigo Testamento fica difícil fazer esses links aí, fazer essas conexões.
Entendidos? Já dei a minha bronca do dia aqui. Como vocês estão aqui no YouTube, a gente está ao vivo aqui, são 6h05 aqui agora, um pouquinho mais tarde aí para vocês, né? O tema de hoje é Jesus é o trigo da oferta. Jesus já disse ser o grão de trigo. Ele falou sobre isso, que precisava morrer para nascer dele vários outros grãos. Fica fácil entender assim quando Jesus diz que o grão precisa ir para a terra e morrer, enfim. Essa explicação é um pouco mais fácil. Mas quando Jesus ele se apresenta como o trigo, deixa eu abrir aqui só a minha planilha aqui para vocês. Já vou falar qual capítulo que a gente está. E abrir a Bíblia aqui, vocês abrem também. Nós estamos no capítulo 12 de João. Fica a leitura aí. Na verdade, está aqui, ó, 12:24. Fala que é o grão que cai no chão. E por aí vai. Leia o capítulo 12 para você entender que Jesus estava na festa. Versículo 1. 6 dias antes da Páscoa, onde estava Lázaro, a quem ele havia ressuscitado. E por aí discorre o texto, tá? E muitos estavam ali para ver Jesus e para ver Lázaro também. Se não me engano, no capítulo 12, que eles também tentam matar de novo Lázaro. Deixa eu achar o versículo aqui para vocês. Jesus tenta matar de novo Lázaro. Tá aí no capítulo 12. Ah, Deus. Tá aqui, tá muito grande aqui, não vou ler depois. Vocês leem aí que vocês vão achar. 12 de João. Então ele fala que é esse trigo que precisa morrer. Quando Jesus ele faz menção um pouco antes, ele está fazendo menção de si mesmo como aquela oferta lá de Levítico, assim como tudo que Jesus faz. Que a oferta de Levítico capítulo 2 é para ser feita na festa das primícias. E bem pertinho da festa das primícias, Jesus fala do trigo. Jesus fala da necessidade do trigo de se entregar, de morrer. Vamos lá, Jesus. Então, precisamos entender quem é o que é esse trigo, o que esse trigo significa na oferta, já que todas as outras ofertas eram animais. Por que Jesus pede Deus, lá no Antigo Testamento, pede um fruto que nasceu da terra? Temos resposta para isso, a gente vai ver hoje. Para que serve, o que representava isso no tabernáculo, para depois a gente conectar com a verdade que há em Cristo, mas ao longo do texto aqui que eu vou falando para vocês, eu creio que vocês vão conectar. Onde fala sobre esse trigo, essa oferta de trigo aí? Anote aí, Levítico 2, do versículo 1 ao 16, Levítico 6, do 14 ao 18, Levítico 7, de 9 a 12, Levítico 10, de 12 a 13. Por que tantas vezes? Deus abençoe. Meus alunos chegando aí, a graça é a paz. Eu tiro uma foto depois e imprimo para vocês. Então, é um pouco complicado, parece, olhar para essas ofertas
lá no Antigo Testamento e tentar conectar elas com Cristo. Mas como assim, irmão? O livro de Levítico, ele tem uma estrutura. Eu vou dar uma dica bem pequenininha para vocês aqui sobre essa estrutura do livro de Levítico. Você entendendo essa estrutura aí, você consegue proezas aí ao entender sobre as ofertas. Quando a gente fala de holocausto, oferta do pecado, oferta pela culpa, oferta de paz, oferta do trigo, tudo isso Jesus faz menção no Novo Testamento. E o crente sabe, às vezes não. Anote aí, do capítulo 1 até o capítulo 5 de Levítico, 1 a 5, dá uma circulada na sua Bíblia aí. Ele vai falar para o povo, é interessante entender, para o povo da oferta. Olha, vocês vão levar o trigo, se você for cozinhar, você faça isso, se você for fazer assim, você faz isso, para o povo. Fala da oferta, como deve ser, para quem serve, para que serve. Então, todas essas 5 ofertas que eu citei, holocausto, oferta de paz, oferta de cereal, oferta pela culpa, oferta pelo pecado, está no capítulo do capítulo 1 ao 5 de Levítico. Anote aí, estão todas aí, tá? E depois, na outra sessão, nós temos o capítulo 6 e 7, explicando para os sacerdotes o que fazer quando essas ofertas chegarem. É a parte da lei. Então é bem facinho de você entender, tá? Do 6 ao 7, fala do que os sacerdotes deveriam fazer com essas ofertas. Vocês entenderam? Faz um amém aí que eu vou parar aqui e perguntar. Entenderam? De 1 a 5 fala das 5 ofertas. Quem já ouviu falar de holocausto, oferta pelo pecado, oferta pela culpa, oferta de paz, oferta de grãos. De 1 a 5 tá essas ofertas aí. E depois, 6 e 7 de Levítico, explica para os sumos sacerdotes o que eles deveriam fazer. Tudo bem estruturado. O livro de Levítico é assim. A Bíblia é assim, Deus não é Deus de desordem. Então tem vários vídeos no YouTube, se você quer saber mais, explicando versículo por versículo de Levítico. Se tiver paciência de estudar, no meu canal do YouTube tem, tá? Verso por verso, põe lá Levítico explicado, você vai achar. Então existe essa estrutura por trás do livro de Levítico. Curiosidade, como que eles iam entregar essa oferta de cereal, de trigo? Quem quiser responder, que responda aqui para nós, que eu vou ler. Não tem perguntas, não tem resposta certa ou errada. Fala aí o que vocês imaginarem aí. Tá? Então, eu particularmente amo entender essas questões. Não sei se é todo mundo assim, mas a maioria das pessoas gostam, né? Então esse eu vou dar um exemplo que eu falei para vocês aqui agora. Para o povo entender, Levítico de 1 a 5. Pronto? Para os sacerdotes entenderem o que fazer com essa oferta. Aí tem capítulo 6 e 7, falando das mesmas 5 ofertas. Capítulo 1, para o povo, oferta de holocausto. Capítulo 6, do versículo 8 ao 13, vai falar o que o sacerdote vai fazer. Se você quiser anotar, vocês anotem. Capítulo 2, para o povo, oferta de grãos. Para o sacerdote, versículo 14 a 18 do capítulo 6. Então assim você vai estruturando, você vai lendo e vai anotando lá que você vai encontrar. Oferta de paz, capítulo 3, para o povo. Para o sacerdote, capítulo 7, de 11 em diante. Para o povo, capítulo 4, oferta pelo pecado. Tem uma diferença, tá? De oferta pelo pecado e oferta pela culpa. Uma diferença bem grande. Outro dia a gente entra nesse mérito aí. Se você não sabe, fica a dica para você ir pesquisar.
Capítulo 4, pelo pecado, para o sacerdote, versículo 24 ao 30 do capítulo 6. Capítulo 5, para o povo, oferta pela culpa. Capítulo 7, 1 ao 10, explicando para o sacerdote o que fazer. Assista, reveja, anote, dá pausa aí e me pergunte depois que eu ajudo vocês. A gente está hoje no capítulo 2. A gente vai conectar isso com Cristo daqui a pouco, tá? Não quero falar muito rápido para que vocês percam aí um raciocínio, tá? Então a oferta de trigo, no capítulo 2 de Levítico, estou falando de Levítico aqui, ela é subdividida. Você vai levar os grãos, você vai levar ela cozida, você vai levar o que tem que fazer depois, você vai levar... Não pode, se você cozinhar na panela aberta, numa pedra, se você cozinhar na panela fechada, tipo uma caçarola. E não pode, é recusado colocar fermento, o mel também fermenta, e é requerido sal. Olha que maravilha. Shalom, Valdir, Juscelino de Niterói, Rio de Janeiro, Deus abençoe. Requerido sal, recusado fermento. Aqui a gente já vê Cristo, né? Aqui de cara a gente já vê Cristo. Quando fala de sal a gente fala daquilo que é preservado, da eternidade de Cristo. É requerido. Quando fala de fermento é pecado, é recusado. Então aqui claramente essa oferta aponta para Cristo. Tem algumas ofertas que apontam para a igreja, mas essa não. Ela é da terra, ela não é um animal, não tem sangue. Então se não tem sangue, ela não faz expiação. Para que essa oferta de grãos, irmã Luciana? Para quê? E eu vou explicar um pouquinho para vocês aqui também para que é essa oferta. Então ela no capítulo 2 fala que ela é as primícias. O que é as primícias? Tem a cevada e o trigo. Primeiro a ser colhido na época da festividade da Páscoa, quando Jesus estava no capítulo 12 de João, é a cevada. É o que Jesus está dizendo para eles. Da cevada, das primícias. Jesus é a primícia do que dorme. O que está dizendo? Ele é o primeiro que ressuscitou e está vivo para sempre. E depois a igreja. Onde entra a igreja? No Pentecoste. Curiosamente, no Pentecoste, 50 dias depois da Páscoa, o Pentecoste ele é aceito pão com fermento. Irmã Luciana, no Pentecoste é aceito pão com fermento? É aceito pão com fermento. E eu explico sobre isso também em alguns vídeos aqui no YouTube, tá? Tem curiosidade de saber? Tá lá. Pentecoste é a segunda colheita, a festa da segunda colheita. 50 dias depois da primeira colheita. Atos dos Apóstolos era Pentecostes. Era a festa do Pentecostes quando o Espírito de Deus veio sobre eles e renovou aqueles homens. Olha como é tremendo a Sagrada Escritura, como é necessário o cristão aprender sobre as ofertas, sobre as festas do Antigo Testamento, não para praticá-las, não para a prática. Eu não creio que nós precisamos praticar nenhuma dessas festas. Não precisamos voltar ao legalismo, ao messianismo aí que esse povo volta a usar aí o quippá e todas aquelas coisas dos judeus. Não é necessário isso. Muitas pessoas aí já fizeram as suas conexões aí, já entenderam. Arrebatamento, colheita. Jesus é a primícia, foi colhido primeiro, depois a igreja, que é o trigo. Jesus falou do joio e do trigo se referindo à igreja. Por isso que nós sabemos que quando fala do trigo em si, não a cevada, mas o trigo,
O trigo é do povo, alimento dos pobres, do povão. Se não é um sacrifício para expiação, não tem sangue, para que Deus requer a oferta de grãos, a oferta do trigo? Ninguém respondeu até agora. Mas é uma oferta de agradecimento. Como assim? É daquilo que nasceu da terra. Ela é colocada no altar com óleos, com mirra, com óleo, com azeite, com sal. Dependendo aí de como ela era preparada. Se for levado só uma vasilha com grãos, o sacerdote pegava um punhado, jogava no fogo do altar. Se fosse pães, ele era quebrado, era partido. Eu já falei para vocês que toda vez que Jesus pega um pão, ele parte ele para depois alimentar. E aqui no altar da mesma maneira, ele é partido para depois ser jogado no altar. Se é feito em panelas, caçarolas, cozido, ele precisa ter óleo jogado por cima. Esse quebrado também era jogado, untado, um azeite também, tá? Com óleo e sal, sem fermento. É uma porção memorial. E alguns versículos aqui em Levítico capítulo 2. Deixa eu abrir aqui no meu computador. E anotem aí os versículos. Levítico 2. Versículo 9, capítulo 2, 9 de Levítico. O sacerdote tomará daquela oferta de alimentos como memorial e a queimará sobre o altar, oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Não fazia expiação, ela era o prazer de Deus, o coração de Deus se alegrar. Expiava aquele que levava, não. Alegrar a Deus, o fruto da terra subir. E com sal, azeite de oliveira pura, quebrado, com azeite jogado por cima. Como versículo 11, ó, Levítico 2:11, não pode fermento nem mel. Não pode fermento nem mel. E com sal, onde está isso, irmã Luciana? Versículo 13. E todas as tuas ofertas dos teus alimentos temperarás com sal. Não deixarás faltar a tua oferta de alimentos o sal da aliança. Em todas as tuas ofertas oferecerás da terra. E a gente às vezes interpreta esse sal de maneira básica. Ah, é o sal, dá sabor, o sal dá o alimento. Vocês já conectaram o sal com a oferta? Vocês já conectaram o sal com o tabernáculo? Vocês já entenderam o que o sal está fazendo ali no tabernáculo? Por que Jesus diz, vós sois o sal da terra? Será que tem a ver com o tabernáculo? Vou deixar isso aí para vocês pensarem. Vou deixar para vocês pensarem um pouco. Saia do raso. Venha entender o que a Sagrada Escritura diz. Nada do que está no Novo Testamento deixa de fazer referência ao que está no Antigo Testamento. Completamente nada. O Antigo Testamento e o Novo Testamento se completa. Se completa, são um todo. Então a oferta de grãos, que nós lemos agora, e também a oferta de holocausto, são feitos pelo fogo, é jogado como no altar ali, naquele fogo que não se apaga, que Deus deixou ali, é o fogo de Deus, e eles produzem cheiro suave. Olha que tremendo.
Cheiro suave. Fala pra mim o que vocês já ouviram falar sobre isso ou se eu tô complicando demais aqui. A oferta de grãos não cobre o pecado, ela agrada a Deus. Ela é sempre feita com outra oferta. Sempre feita ali com outra oferta. É um acompanhante, tá? Curiosidade. Não falei no início para vocês. Se no deserto, durante 40 anos, esse povo não colheu, esse povo não plantou. Por quê, irmã Luciana? Por que não colheu? Por que não plantou? Eles tinham maná. Eles não plantaram no deserto. Não tinha água suficiente para plantarem no deserto. E então eles acreditavam, alguns teóricos acreditavam, qual que é a solução aqui? Que eles só fizeram essa oferta na terra prometida. Glória a Jesus. Só na terra prometida, no momento certo, no tempo certo, essa oferta foi sacrificada. Segundo pensamento, outros acreditam que eles tinham sementes do trigo. E Deus pedia a eles essa semente, esses bolos, esses pães, não para se alimentarem, porque eles tinham maná, mas como oferta, como um ato de fé. Opa, mais uma visão. Óleo. O óleo de azeite da oliva também era escasso. A mirra também muito cara, muito escasso. Deus pedia aqui nessa oferta nada além da fé. Ou eles estavam esperando, ou eles estavam entregando o que tinham. 2 Coríntios 9:10, deixa eu ler rapidinho aqui, ó. 2 Coríntios 9:10. Vou ler a nova versão. Aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come, também lhe suprirá e aumentará a semente, o que fará crescer os frutos da sua justiça. Aquele que supre a semente ao que semeia, e pão ao que come. Então eles usam esse versículo aqui, essa linha de pensamento de Deus aqui, que Deus supria para eles essa semente de maneira milagrosa, não sabemos, ou eles estavam esperando entrar em Canaã. Essas duas linhas de pensamento. Particularmente, eu acredito que eles estavam esperando entrar na Nova Jerusalém, nem em Canaã, estou falando Canaã, gente, perdoe, em Canaã, para que pudesse então colher. Entendido? Então que Jesus tem a ver com o trigo. Jesus é a primícia. Jesus é a primícia dos que dormem. O primeiro a estar com Deus em carne. 100% Deus, 100% homem. Assim como será possível também para nós. Alimenta multidões. Irmã Luciana, o quê? Como que essa oferta levada no altar alimenta multidões? Jesus, ele é o prazer de Deus, anote aí. Ele é o filho amado. Tu és o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Jesus, ele é sem fermento, Jesus é santidade. E Jesus é temperado com sal, eternidade, aliança. Aliança. Novo testamento no seu sangue. Tudo isso nós vemos em um capítulo de João 12, quando ele diz que é o trigo, e o trigo precisa morrer para nascer. O trigo precisa morrer para nascer. Vou ver se temos alguma coisa anotada aqui. Tem 2 Coríntios 9. Deixa eu ler o versículo. Isso mesmo.
Jesus é o trigo da oferta, a oferta de cereal. O que ela é? Aroma suave, é gratidão, é louvor a Deus. Hoje, a nossa adoração, o nosso sacrifício é louvor, mas isso já aconteceu no Antigo Testamento, já. Quem introduziu o louvor como adoração foi Davi. Davi, afastado do templo pela perseguição, introduz o louvor como adoração. Eu não tenho oferta, eu não posso levar os grãos, eu não posso, mas o meu coração, a minha alma te louva. Recebe, ó Deus, o meu louvor como aroma suave. Aroma suave. Segundo a Deus, somos o bom perfume de Cristo. Nós somos o perfume que exala do seu sacrifício. Deixa eu ver mais um versículo aqui. Efésios 5:2. Andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. O que Jesus está falando aqui? Dessa oferta, dessa adoração, do fruto da terra. Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então é isso, nós falamos sobre... Já tem quanto tempo que estamos aqui ao vivo? 30, tá ligando aqui. Apresentar para vocês, tá? O meu primeiro livro. O Caminho das Águas, a Jornada no Deserto. Nesse livro aqui, eu vou falar. Bem bacana, um livro bem bonito. Publicado pela Up Books, tem 84 páginas e aqui a gente fala sobre esse caminho do cristão pelo deserto, por tantos lugares que nós passamos e apresenta aqui que Deus, em todo o percurso, supriu o povo com alimento, supriu o povo com água. E depois de escrever esse livro, eu me peguei lendo esse livro. Eu escrevi esse livro e o Lucas, eu passando algumas tribulações, Lucas nasceu e de repente eu fui confrontada por Deus e quando eu li aqui, eu escrevi aqui, Deus nos pedirá o que mais amamos para provar, para testar o que há no nosso coração. O que é isso, irmã Luciano? Onde você arrumou essa palavra? Essa palavra está em Deuteronômio. Deus te levará para o deserto, para te provar, para te testar.
Deuteronômio 8:2. Está aqui. E te levarás, e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus tem te conduzido durante esses 40 anos no deserto, a fim de te humilhar, a fim de te provar, pedindo que você tire da sua semente, para ser aroma suave, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os meus mandamentos. Deus acabou de dar um mandamento lá no Sinai e prova em cima. Deixa eu dar só uma palhinha aqui para vocês. São novos convertidos, estão aqui para aprender a Sagrada Escritura. Os cristãos não estão isentos das provas. Às vezes é quase que pelo contrário. Deus vai testar. A única maneira de se aprovar algo é testando. Não fuja, não corra do seu chamado. E em frente. Siga sempre em frente. Até quarta-feira, se Deus assim nos permitir, não tem nenhuma pergunta de vocês aqui hoje sobre o tema de hoje, então eu creio que vocês entenderam. Jesus como oferta. O livro de Levítico nós falamos aqui, explicamos do capítulo 1 ao 7. Leia, releia, não tem como aprender, não tem como crescer. Eu não vou citar os nomes, mas entrou um aluno. Eu vou fazer força para que eu consiga dar essas aulas que ele quer. Ele quer aulas particulares, né? Perguntei qual tema específico você quer. E ele disse tal tema. Achei muito curioso, falei assim, mas tem alguma explicação para esse tema ser o tema central? Eu quero servir a Deus com excelência. Foi a resposta. Curioso que eu perguntei, você já fez a teologia básica? Você conhece a estrutura da Bíblia para você querer esse tema aqui? Vamos dizer que o tema está aqui, o tema é de bacharel. E ele precisa do leite. E ele quer feijoada. Se você estiver novo convertido, beba leite. Talvez esse canal não seja para você. As pessoas acompanham muito bem, mas se for um novo convertido, vai ficar perdido. E você não vai achar interessante. Então o tema não é para você. As aulas, por mais que você goste de mim, goste de me ouvir, mas não é para você. Procure alguém que te ensine o beabá. Tá? E caminhe da maneira certa. Você precisa caminhar do jeito certo. Tem um caminho do ponto A ao ponto B, do Egito a Canaã. Existem pontos a você passar. Existe uma caminhada. Não tem como correr. Ai, Deus fez muito depressa na vida do fulano. Fez? Vocês já deram um microfone para ele? A fé dele já foi testada? Hoje nós estamos vendo isso de pessoas que estão com os holofotes em si, mas que não foram testados e facilmente se desmancham, facilmente se corrompem com as propostas do mundo.
porque foi rápido demais. Não passaram pelo beabá. Uma dica de coração aqui. Entenda o A, B, C, D, E, F, G, H da Bíblia, para depois aprender esse tema que está aqui. Tudo que eu trago para vocês que é muito fácil de entender para quem está com a Bíblia na mão. Se eu falar de Levítico e Tabernáculo, para quem nunca leu do Tabernáculo, vai falar assim, pronto, e agora? Estou falando de Êxodo 25, estou falando de Êxodo 3. Cresça no seu tempo, ande no seu tempo, fortaleça-se no seu tempo. Deus tem um momento certo para usar cada um de nós. Aceite ser moldado, aceite ser levado ao forno. Vamos lá para o vaso de Jeremias 18? Qual que é o processo, irmão? Quebra o vaso, faz de novo. Ai, que glória, Deus está me refazendo. Glória a Deus. Você esqueceu que o barro tem que ficar lá no quartinho escuro? Porque se ele for levado direto para o forno, ele vai trincar? Tem um momento que Deus vai te reservar para você tratar as suas mágoas da infância, da adolescência, para você perdoar as pessoas. Como isso faz parte, cuidar de você primeiro, saber quem você é, para depois ser usado por Deus para alguma coisa. Deus é o médico, ele usa o bisturi, nós somos o bisturi, mas ele não vai pegando qualquer bisturi não, tem que estar afiadinho. Tem um tempo de voltar então aquele vaso lá para o fogo, opa, fogo nele de novo, para ver se ele não vai trincar. Tem um processo. E Jesus, como trigo perfeito, imaculado, da terra, ele é ser humano como nós. E venceu todas as tentações possíveis, cabíveis, do próprio Satanás. Irmão, se Satanás se apresentar a nós, cara a cara, como se apresentou para Jesus Cristo, eu correria, ó, perna. Será que a proposta que ele tem para nós é resistível? Quantas vezes nós caímos por muito menos do que uma proposta direta de Satanás? Assistir novela ou ler a Bíblia? Novela. Futebol ou igreja? Futebol. Conversar com alguém, alguma coisa sadia ou fofoca? Fofoca. Não precisa nem da proposta de Satanás. Deus que nos livra. Nos testar como testou Jó, Deus que nos livra disso. Deus que nos livra. Não nos deixei cair na tentação. A oração é essa aí. E livra-nos do mal. Amém. Jesus ensinou, livra. Não ache que você consegue só por sua força. Não vai, não dá. Cristo venceu. E por meio de Cristo venceremos juntos com Ele, co-herdeiros com Cristo. A vitória de Cristo é a minha vitória, Ele já venceu. Glória a Deus por isso. Me guarde e me preserve. Vamos terminando aqui que está virando é culto já. Ai, Cláudia. Já aí vocês que entraram aí, Deus abençoe. Estou aqui exercendo o meu papel. Meu papel de pastoreio sem ser pastor. Dúvidas, questões, vou deixar gravado aqui para vocês. Quarta-feira tem mais. A bacia de bronze, capítulo 13 de João.
Sexta-feira, Jesus é a videira verdadeira, capítulo 15 de João. E a gente finaliza aqui, lembrando que segunda-feira que vem... É segunda que vem? Não, não é na segunda que vem. Peraí, deixa eu abrir o calendário. É segunda-feira que vem. Dia 21 de agosto, lançaremos algo novo, novinho aqui no nosso canal, no YouTube e no Instagram também. Algo novo, tremendo, que a gente está preparando aí. Já tem muita gente vendo a gente gravar aí para todo lado. Então a gente vai estar lançando esses vídeos, são videoaulas curtinhos de 1 minuto. Numa pegada bem dinâmica. A gente vai falar sobre... Ah, não vou contar não, deixar para segunda-feira. Não vou contar não. Ative as notificações aqui do YouTube e do Instagram para você não perder. Eu só posso te garantir que tá muito bom. E você vai aprender muita coisa. Para quê? Para acrescentar a sua mensagem. Ah, mas irmã Luciana, eu já sei pregar. Coloca um bacon nesse feijão. Feijão já tem sustância, você já sabe fazer. Acrescente ali um bacon, a palavra hebraica. Acrescente um conhecimento do Antigo Testamento ou do Novo Testamento. Faça conexões com Jesus, com a igreja. A mente das pessoas vai entender muito melhor o que é evangelho, o que é salvação que é oferecido em nós. Cheiro suave. Deus abençoe a vida de vocês, gente, que eu tenho que entregar a menininha ali. Vejo vocês na quarta-feira.